Juros compostos na prática. Eu vou te provar nesse vídeo porque investir quantias menores por mais tempo é muito melhor do que investir valores maiores num curto período de tempo. E sem enrolação, eu já quero que você veja o que R$30 pode fazer no longo prazo, enquanto que R$200 não faz no curto prazo. Supondo que uma pessoa com um pouco mais de recurso consiga investir R$200 por mês fielmente durante mais ou menos 5 anos, há uma rentabilidade de 10% ao ano. Ela terá, ao término desses 5 anos, um total de mais ou menos R$15.600, onde saiu do bolso dela R$12.200 e de juros rentabilizou mais ou menos R$3.400. Nada mal, certo? Agora olha esse gráfico. O valor investido é a parte azul, enquanto que o valor bem menos significativo, o verde, é o que a pessoa conseguiu de juros em 5 anos com R$200 por mês. Visivelmente, o esforço em aportes foi muito maior do que a rentabilidade. E se eu te falar que esse gráfico ele pode se inverter se ela tivesse começado a investir com uma quantia muito menor, apenas R$30 por mês. Olha isso daqui, R$30 por mês durante mais ou menos 30 anos, e aqui a gente nem está considerando um aumento anual de mais ou menos 5% para corrigir a inflação, tá? Mas muito grosseiramente, R$30 por mês daqui a 30 anos, essa pessoa ela teria mais de R$62.000, onde saiu do seu bolso menos do que no exemplo anterior, que a pessoa desembolsou R$12.000, lembra? Agora com R$30 ela teria desembolsado mais ou menos R$10.800 e mais de R$51.000 foram só de juros compostos, onde o gráfico aqui mostra que a minoria do capital foi de recurso próprio e muito mais da metade foi apenas de juros. O esforço para investir foi bem menor, porém por mais tempo ela conseguiu muito mais rentabilidade. E por que eu trouxe esse dado tão importante? Por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas ainda hoje acreditam que para se tornar um investidor, para você conseguir investir uma quantia, você precisa ter muito dinheiro para começar. Quando na verdade a gente tem que começar com aquilo que a gente tem disponível no momento, para acumular capital durante o processo. E a segunda coisa também que muita gente não sabe, porque realmente nós não aprendemos nas escolas, nem nas faculdades, é que os juros compostos, eles têm um efeito extraordinário no longo prazo. Juliane, mas eu vou ficar 10, 20, 30 anos investindo, meses a fio. Gente, o que você prefere? Daqui 30 anos você ter mais ou menos R$60.000 guardados para você fazer o que você quiser ou não ter nada e se arrepender por não ter começado antes? Quantos R$30 a gente não gasta por mês com lanches, bebidas ou coisas aleatórias? Ou pior, tem gente que gasta inclusive para fomentar vícios, como por exemplo cigarro, entre várias outras coisas. E aqui, gente, não é uma crítica como você usa ou lida com o seu dinheiro. Não é nada disso, mas é para te alertar que com R$30 é perfeitamente factível para a gente começar. E obviamente você vai aumentando seus aportes à medida que você vai avançando, tanto no poder aquisitivo quanto no conhecimento. O tempo, gente, vai passar de qualquer jeito. Hoje, por exemplo, eu tenho 32 anos e com certeza R$60.000 me faria muita diferença se os meus pais tivessem começado lá atrás poupando R$30 por mês para mim. E você não precisa investir por exatos 30 anos. A referência do exemplo foi para te mostrar que quanto mais tempo a gente deixa o nosso dinheiro rendendo, mais a gente ganha com menos esforço. E eu quero que você entenda de vez o conceito dos juros compostos para ver se te convenço o quanto isso é transformador e poderoso. Os juros compostos nada mais é do que um mecanismo poderoso que permite que o dinheiro cresça exponencialmente. Entender esse conceito é essencial para a gente conseguir construir uma base sólida financeira de uma mentalidade investidora. Mas o que são os juros compostos? Os juros compostos, ele se refere, gente, ao processo de ampliação e aplicação desses juros sobre os juros anterior. À medida que o capital principal cresce, os próprios juros também geram novos juros, resultando num aumento exponencial daquele valor ao longo do tempo. É uma espécie de bola de neve. Então, diferente dos juros simples, onde a rentabilidade vai ser sempre referente ao valor inicial, nos juros compostos a rentabilidade vai ser sempre referente ao mês anterior. Supondo que nos juros simples você invista R$1.000 por 5 anos, seu lucro vai ser de R$500. Todos os meses o seu dinheiro vai render em cima daqueles R$1.000 do valor inicial. Agora, se você investe R$1.000 por 5 anos nos juros compostos, o seu lucro vai ser de mais ou menos R$610. E isso porque esse lucro foi em cima daqueles R$500, sempre um lucro em cima do outro. E por isso do nome popular de juros sobre juros.
Mas e na prática, no dia a dia, onde que os juros compostos eles aparecem? Gente, não é só nos investimentos que a gente usa o poder dos juros compostos. Também para outra ponta, pegar dinheiro emprestado, financiamento, hipoteca. Você quer aprender na pele, na prática, de um jeito, aliás, bem dolorido, como que os juros compostos são poderosos? Não paga a fatura do cartão de crédito, por exemplo, ou então paga só aquele valor mínimo e deixa para você ver. Aquela fatura que era de 800 mil reais, ela dobra, ela triplica, quadruplica, dependendo do tempo que você deixa aquilo lá acumulando. E quais são as principais características dos juros compostos nos investimentos? Gente, a capitalização, que eu prefiro chamar de poupar. Quanto mais cedo a gente conseguir ter essa mentalidade de aprender a poupar e investir, maior será o impacto dos juros no longo prazo, porque mais cedo eu comecei. A diversificação, investir em várias modalidades de ativo, isso também pode ajudar a maximizar os benefícios dos juros compostos e diluir os riscos. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a carteira diversificada, que é muito importante. Uma outra característica muito importante que a gente tem que ter em mente é a paciência. A paciência, gente, ela é essencial para deixar que os juros compostos façam o seu trabalho e gerem retorno significativo no longo tempo. E por último, não menos importante, a disciplina. A gente tem que ter uma estratégia de investimento bem disciplinada, bem consistente e muito bem alinhada com a nossa realidade. E isso é fundamental para poder ter um aproveitamento melhor desses juros compostos, para a gente não desistir no meio do caminho, sabe? Porque no primeiro, no segundo, no terceiro ano, parece que a coisa não está rendendo. Lembra? É sempre pensamento de longo prazo. E qual a importância dos juros compostos no planejamento financeiro? Eu acho muito engraçado quando a gente fala para alguém o poder do longo prazo nos investimentos e do planejamento para isso, e aí tem pessoa que ironiza: eu vou ficar guardando dinheiro a perder de vista. Para quê? Diminuindo o efeito compensador lá na frente que essa disciplina pode nos trazer, a disciplina de guardar, de poupar. Aí você vai ver a pessoa ter um financiamento ali de uma casa de 20, 30, 40 anos ou mais, ou então foi lá e comprou um carro em 48 prestações, que também vai pagar no mínimo uns 2 carros ao final de tudo, e o pior ainda, tende a valer bem menos na hora da venda por conta da depreciação do bem. Ou então comprou um aparelho celular de última geração, que não é nem para geração de renda, porque se ainda fosse para fazer receita com o aparelho, né, para uso de trabalho, para fins, né, de ter receita, ainda se levaria em consideração, mas na maioria das vezes a pessoa nem usa metade das ferramentas que o aparelho possui, mas grande parte das vezes é para status, para estar na moda. E aí investir R$30 por mês é difícil, é desnecessário. Por isso eu quis trazer esse vídeo para você que tá me assistindo entender de vez por todas que o dinheiro e a lida com o dinheiro é tudo uma questão de mentalidade. Não é sobre quanto se investe, mas a maneira como você se sente ao fazer isso. Não é sobre quanto se ganha, mas como se gasta. Outro dia eu estava estudando uma profissional que aborda muito bem esses conceitos de desenvolvimento da mente humana, e ela trouxe algo muito fantástico, que dizia mais ou menos assim, pega uma pessoa que deve mais ou menos 50 mil reais, vai lá e paga a dívida dessa pessoa. Não dá 6 meses para essa pessoa estar devendo de novo os mesmos 50 mil ou mais. Claro que aqui eu não estou generalizando, tá, gente? Não é que aconteça isso em todas as situações. Centenas de pessoas se endividam por alguma questão específica, né? Por exemplo, na pandemia houve muitos comércios parados, muita gente, né, sofreu ali falência, pode haver algum roubo ou alguma coisa realmente muito atípica. Agora tem pessoas que parece que tem prazer em viver endividada, nem sai de um rolo, já tá em outro, e assim vai aumentando e se endividando cada vez mais. E aí você questiona esse tipo de pessoa e elas sempre justificam que o problema é a falta de dinheiro. Gente, então comece hoje, antes de mais nada, fazer esse exercício na mente. E sempre vai ter aquele que vai falar assim: mas para investir tem que estudar muito, esses cursos são caros. YouTube é gratuito, Google é gratuito, podcast é gratuito, no site da própria Bolsa tem muito conteúdo riquíssimo, totalmente gratuito. No site do Tesouro Direto é tudo gratuito. Na minha opinião, a coisa mais cara que tem é a ignorância e a procrastinação. A pessoa fala que é muito difícil investir. Para mim, difícil mesmo é você trabalhar uma vida inteirinha para depender de um salário mínimo do governo lá na fase mais frágil da nossa vida. Aliás, inclusive, esse é um dos benefícios mais incríveis do poder dos juros compostos. De repente, montar um plano de previdência privada, a sua própria previdência, sabe? Para sua aposentadoria, por que não? Não para anular a aposentadoria do governo, afinal é um direito que a gente tem, mas para complementar essa renda. E se, por exemplo, hoje você tem uma quantia única e você não quer investir ali mensalmente, você quer fazer um único aporte, né, investindo ali e deixando que os juros compostos façam o seu trabalho, né, deixar ali o dinheiro rendendo por anos e anos. Eu já venho falando aqui há algum tempo sobre os títulos do
Tesouro Direto atrelados ao IPCA+, eles têm ganhado cada vez mais destaque. Então, supondo que você invista hoje R$10.000 no Tesouro Direto, que nessa data que eu tô gravando esse vídeo está IPCA mais 6,16%, que é uma taxa muito boa, ao final desse período você vai ter mais de R$59.000, já descontando o imposto de renda. Nossa, Juliane, mas eu vou ter que segurar até 2045? Não, esse título você pode inclusive resgatar antes se você desejar, mas tenha sempre em mente, se atente muito às taxas e à cobrança do imposto de renda. Eu já tenho vídeo aqui no canal onde eu explico sobre todo esse processo para você não correr o risco de perder dinheiro se você resgatar antes do prazo. Esse efeito se chama marcação a mercado, mas tem que saber fazer. Senão você segura até o vencimento e ele vai te pagar o IPCA, que é atrelado à inflação, mais essa rentabilidade de 6,16%, que é uma taxa muito boa. Todos os vídeos que eu mencionei aqui, que estão relacionados a esse vídeo, vão estar na descrição desse vídeo, inclusive esse materialzinho aqui, que é um e-book bem curtinho sobre juros compostos, também vou deixar disponível aqui gratuitamente, é só você clicar e baixar para você ir estudando um pouquinho mais e se tornar de vez um investidor. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha, se inscrever, um beijo e até o próximo.